Fala pessoal, o vídeo já vai começar. Hoje a gente conversou sobre inteligência artificial, combate às desigualdades. Então não esquece, já deixa uma curtida, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal, porque aí você não vai perder nenhum episódio. Eu espero você lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Aline Teixeira e esse é o Prodancast Prodiversa, o podcast da Prodan da diversidade, equidade e inclusão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o uso responsável da inteligência artificial e combate das desigualdades. Para bater esse papo comigo, eu estou aqui com Viviane Lisboa. A Vivi ela esteve recentemente em um painel no Instituto Etos falando sobre o assunto e ela vai contar um pouquinho para a gente como foi, as principais coisas que ela falou lá. E você que gosta de tecnologia, de ética dentro da tecnologia, esse episódio é para você. Vivi, prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada por você aceitar esse convite de bater esse papo de um assunto tão importante, ainda mais nos dias de hoje, que não se fala em outra coisa sem ser inteligência artificial, né? Exato. Olá, Aline. Olá, pessoal da Prodan que nos assiste aqui no Prodancast. É uma alegria muito grande participar aqui com vocês. Eu estou na casa, estou na Prodan há 24 anos, então me sinto muito em família, muito à vontade de compartilhar as experiências aqui. Vi, então vamos começar com uma pergunta básica. Quem é a Viviane Lisboa? A Viviane Lisboa, que é conhecida como Vivi aqui na Prodan, ela trabalha há 24 anos, como eu disse. Estruturei minha carreira aqui dentro da empresa, passando por diversas áreas de infraestrutura, na parte de desenvolvimento. Há 18 anos estou na área de Business Intelligence, e essa é a minha especialidade, né? Dados e análise de dados. E há 3 anos eu estou à frente da coordenação do núcleo de Data Analytics. Então, os dados são realmente a minha paixão e conseguir utilizar os dados na inteligência artificial é o nosso grande desafio aí também. Pá, obrigada, Vivi, por se apresentar. Então vamos começar falando sobre o assunto, né? Vi, durante a apresentação lá, né, no painel, no Instituto Etos, você mencionou a importância da diversificação das equipes no desenvolvimento das inteligências artificiais. Você podia explicar para a gente como que equipes diversas podem ajudar a minimizar esses vieses inconscientes? Claro. Quando a Primeiro, gen Pois não. desculpa, Vi, o que são vieses inconscientes? É porque deve ter muita gente que não sabe. É, exatamente. Viés inconsciente é tudo aquilo que você tem que, como crença, e não necessariamente se trata da realidade. Então, você cria segmentações de pessoas, basicamente, nós estamos falando disso, e em lugares que elas só podem se encaixar em determinados lugares. Algumas crenças que elas não se traduzem na verdade, né? Então, qual que é o nosso objetivo quando a gente fala de mitigar aí esses vieses na IA? Utilizando aí, no caso, a diversidade de pessoas na equipe. Porque quando você traz a diversidade para sua equipe, seja ela em qualquer aspecto que nós estamos falando, a gente consegue trazer pontos de vista diferentes, né? Uhum. Experiências diferentes, perspectivas diferentes. Então, quando a gente está pensando em sistemas de IA, se a gente foca o olhar apenas em um problema ou centra apenas em um tipo de visão, a gente acaba perdendo toda a amplitude que nós temos aí no nosso mundo. Nosso mundo é muito diverso, né? Então, cada vez que a gente investe nesses programas de diversidade, a gente está apostando também no processo criativo das empresas e das equipes e dos desenvolvimentos, né, que nós temos. Então, a diversidade é muito importante para isso, para a gente conseguir abranger um número maior, um alcance maior aí da utilização eficiente da IA. É interessante que você está falando. Outro dia eu estive numa reunião, né, com o pessoal de tecnologia e a gente estava falando sobre isso, até na criação de apps. Eu sei que não é, né, o assunto, mas que tem a ver com tecnologia. Então você vai fazer um aplicativo, se só pessoas brancas, homens, héteros, enfim, forem as cabeças daquele aplicativo, ele vai ser voltado para esse público, né? E vai Justamente. tirar uma grande parcela da população que não é. Então é Hum. muito importante esse viés, né, de falar sobre a diversificação das pessoas em qualquer área, né? A gente tá falando de inteligência artificial, mas acho que para tudo isso serve, né, Vi? Exatamente. Aí a gente também vê envolvimentos aí até em coisas triviais do dia a dia, né, aquela questão do cabelo. Adoro esse assunto. Vamos lá. Então, às vezes, tende a enquadrar pessoas que têm cabelo liso e cabelo não liso. E dentro do aspecto não liso, a gente tem uma diversidade Sim. enorme ali. Então, cada vez que a gente, restringe o olhar para esse binário, não é, a gente perde muito da exploração dessa diversidade, né.
Nossa, é muito interessante você falou esse negócio do binário, né? Aham, É tirar essa binaridade, né? Não é só isso ou isso. Existe uma gama de coisas, principalmente nessa questão que você falou dos cabelos e tal, né? exatamente. Isso é diversidade, né, Vi? Isso é, mais um pontinho da Mais um diversidade. ponto, né? Você também falou, né, no painel, sobre a importância de usar dados representativos no treinamento da inteligência artificial. Então, eu queria também que você compartilhasse com a gente como isso influencia na redução desses vieses e também como promove uma tecnologia mais justa. Perfeito. Dados é a minha paixão, né? Como eu disse, eu sou lá da área de análise de dados. E então a IA nada mais é do que um treinamento, né? Você oferece ali uma gama de dados, vai promovendo treinamentos, como se fosse o nosso cérebro, ele aprende e aí devolve para a gente. E aí tem uma cientista canadense chamada Joy Bulamini. Ela é uma mulher fantástica. Eu me apaixonei por ela nessa minha jornada aí de aprofundar um pouquinho mais na IA. Ela é uma cientista negra, ela é ativista digital e ela promoveu um estudo que foi muito interessante, aí para a gente falar um pouco mais dessa questão de dados, né? O estudo dela chamava Tons de Gênero. Então, ela e uma outra pesquisadora, elas foram estudar 3 algoritmos que tratavam do reconhecimento facial, e aí agruparam, né, os resultados por homens de pele mais escura, homens de pele mais clara, mulheres de pele mais escura, mulheres de pele mais clara. E aí, a imprecisão no reconhecimento das mulheres de pele mais escura chegava a 35%. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa muito grande quando a gente está falando de IA. E aí, o que mais chama a atenção, o rosto dessas mulheres negras, por vezes, não era nem identificado como um rosto humano, Nossa. ou havia uma troca de mulher por homem. Assim, é muito chocante. Aí Nossa. fica aqui a dica. Se puderem, assistam um vídeo dela chamada IA, Eu Não Sou Uma Mulher. Ele é impactante, assim, no sentido da força da reflexão que a gente tem ali dos dados. Já vou fazer a ligação dos assuntos. Pois bem, então aí tinha esse problema do não reconhecimento do rosto negro, né? E mesmo figuras importantes, né, como a Oprah, ela não era reconhecida. Ela, por vezes, era confundida com a Michelle Obama. E Nada se a a ver. gente olhar, em comum, ela só tem que são mulheres negras Sim. e totalmente diferentes uma da outra. Então, assim, a Joy, ela não conseguiu ainda identificar por que dessa não precisão na identificação do rosto de mulheres negras. Porém, eu tenho para mim que um dos fatores que podem ter colaborado é justamente a base de dados. Porque na hora do treinamento, muito mais fácil vai estar o acesso ali de fotos de mulheres brancas, homens brancos, até homens negros, né, por conta de esporte e destaque, acho que fica mais fácil do treinamento. Eu fui meio racista nessa classificação do esporte, mas é quando realmente o valor atribuído ao homem negro acaba sendo, né? É importante também, assim, Vi, não é, não é que é racista, né? Uhum, Porque o mundo é, né? exato. Então, assim, se homens negros só estão em posição de destaque nessas questões de esporte e tudo mais, é porque tem alguma coisa errada com a sociedade, né? Justo. Essa questão Então, também. é justamente por isso, né? Se eles têm esse destaque, é porque. Se eles têm essa inclusão, é porque tem algum destaque, mas toda a outra parcela acaba ficando escanteada, né? Deixada Uhum. de lado. Então, eu aposto que um dos fatores tenha sido isso, a baixa inclusão desse rosto feminino negro ali no treinamento da IA. O que pode ter um impacto muito grande quando a gente vai falar de sistemas de reconhecimento para a segurança pública, por exemplo. Tá. Com No caso de reconhecimento facial, você disse. Exatamente. Então, as mulheres negras acabariam saindo prejudicadas, no caso, de repente, de ser apontada injustamente, enfim. A gente poderia ter um problema sério. Então, aí fica também a reflexão, para a gente pensar o quanto os dados têm a importância, porque a IA justamente é isso, o treinamento, Tá. né? Então, a gente acaba repetindo, como você estava falando lá da questão da sociedade racista, a gente acaba repetindo os padrões da sociedade dentro da IA. Entendi. Então, se a gente carrega esse viés racista para dentro da IA, o resultado muito provavelmente vai ser esse também. Porque quem coloca os dados lá são pessoas, é basicamente isso, né, que você Justo. falou. Então, aí, nesse sentido,
você tá sendo racista, né, em colocar esses dados, aí acaba acontecendo esse tipo de situação. É mais Exa ou menos isso? mais ou menos A isso. leiga, né, mas tudo bem, tô aqui com a Viviane. Mas é legal a gente falar sobre isso, né, porque eu fico imaginando no lugar dessa mulher negra, que aí talvez não seja reconhecida, né, num lugar que ela vai entrar, não sei, num reconhecimento facial, como que essa pessoa se sente, né? E é impactante, assim, pra mim, quando eu vi esse vídeo, a Joy, ela também tem um lance de ser poetisa, então ela trabalha muito jogo de palavras nessa apresentação. Ela tem um grupo também chamado Liga da Justiça dos Dados, eu preciso pegar direitinho o nome, mas ela vai fazendo diversos apontamentos para uma reflexão que realmente, assim, no primeiro impacto parece um soco no estômago, Assim, dá até aquela, né? e você fala: Só "Oh, de meu você falar aqui já dá Deus". um E aí negócio, quando né? você vê, recomendo mesmo, assista esse vídeo, que com Qual que a é o vídeo, ilustração, Vi? "Eu não sou uma mulher?" É uma pergunta, Tá, né. tá. Eh, eu acho que vale muito a pena, depois se a gente conseguir colocar lá no nos Sim, créditos, sim, vale a muito. pena. Porque é isso, né? É para que outras pessoas que não estão, né, nesse lugar, mas também consigam ter essa empatia, entender. Porque você mesmo falou, né? Pô, é reconhecido como um homem ou não sei o quê. Então tira a O humanidade, ou exatamente, até o não mesmo humano. o não humano. Muito, Uhum, nossa, péssimo, né? Então uhum. fica a dica aí do vídeo para todo mundo assistir. Vou assistir também, fazer minha lição de casa. Vi, outro ponto crucial que você abordou, né, lá no painel, foi a regulamentação da inteligência artificial, né. Então, quais são os principais aspectos que você considera essencial para a gente garantir um uso ético e seguro dessa tecnologia? Porque a inteligência artificial hoje já está em tudo, né. Exatamente, eu ia começar justamente falando isso, que vai desde o nosso lazer, testando o ChatGPT, o Copilot, até as questões de segurança, né. Então, como é tão abrangente, é importante mesmo que a gente trate a IA com muita responsabilidade e com muita ética, Uhum. né. E é importante também a gente se atentar a pelo menos 4 pilares que eu gostaria de trazer aqui, né. Proteção dos dados, então a LGPD está aí intrinsecamente ligada a esse assunto de IA. A parte da transparência, a gente entender, né, eu estou fornecendo dado para você, mas como vai ser utilizado? Qual a aplicação? E aí, bem atrelado a isso, a segurança dos dados também, né. A gente garantir, primeiro, que esses dados estejam protegidos e garantir também que o uso desses dados, eles não causem dano às outras pessoas. Porque, assim, por mais que a comunidade da IA tenha, políticas de restrição, sempre tem alguém ali com uma ideia não tão muito benevolente para tentar trazer, questões de: "Ah, como que eu posso construir armas autônomas?", enfim, alguma coisa assim que possa trazer prejuízos para a sociedade. Uhum. Então é importante também a gente se atentar a isso, a questões de segurança. E também eu estava tentando lembrar o quarto pilar, mas vou lembrar depois. Então, tendo em vista esses itens, né, é importante que a gente discuta a importância da regulamentação, da IA. Aqui no Brasil, a gente tem um projeto em tramitação no Senado, né, então a ideia é criar um sistema de monitoramento e que, principalmente, esse sistema, ele combata a utilização da IA como uma forma de manipulação de pessoas. Porque você pode, sei lá, fazer esse, fornecimento de dados, condicionar pessoas em situação de vulnerabilidade para obter algum tipo de vantagem. Então, esse projeto de lei, o que eu achei bem interessante no que eu pesquisei, ele busca isso, tentar cercar de alguma forma que a gente consiga combater esse tipo de utilização da IA. E claro que a regulamentação desses itens outros que eu falei anteriormente. Na União Europeia, eles já têm uma lei, né, que é a lei da inteligência artificial, e lá é interessante, assim, porque quanto maior o risco que a IA, né, que a empresa que, enfim, controla esse sistema de IA, quanto maior o risco, maior é a regulamentação para essa empresa. Então, meio que regra Tá, do calma. Homem-Aranha. O que seria o maior risco, assim, só pra gente ter Então, se a uma. gente está falando de potenciais riscos de guerra que põe em risco a segurança das pessoas, Tá, segurança de ok. vida. Então, a regulamentação vai ser maior do que para um uso recreativo, vamos dizer assim. Ai, nossa, você tá falando, eu fico aqui minha cabeça a mil, né, porque eu sou nova nessas coisas de IA. Bom, começou agora, né, e eu
tô dando uma estudada, tudo, mas aí eu fico pensando: "Gente, pode até ser usado para coisas assim, tipo, coisas muito Exato. maiores, É, né". se a gente for olhar, tem, assim, diversos, cuidados que a gente tem que ter no uso da IA, né. A questão mesmo, quando a gente está falando de um público adolescente, a Pois é. influência que isso pode ter, nessas pessoas e assumirem como verdade tudo aquilo que é produzido por IA. Então, assim, e voltando para a questão da ética, né, ela tem que ser o norte realmente para a regulamentação do uso da IA. E isso tem que vir de cima, né, porque assim, é como você falou, coloca adolescentes, ele ainda não tem talvez uma visão de mundo que ele consiga talvez entender que aquilo não é absoluta verdade, ou vira alguma coisa racista ou sei lá o quê, então tem que ser uma coisa de governo, né, de cima para baixo para ter essa regulamentação. Exatamente. E entendo que, assim, também campanhas, né, quando a gente traz a sociedade para defender, vamos dizer, Hum, essa causa, e entender também, compreender a importância desse tipo de aplicação, de regulamentação, tudo fica mais fácil, né, da gente conseguir fazer com que funcione, né, com que realmente as leis sejam seguidas. Mas é importante ter essa organização, é importante a gente não perder de vista, né, que essa regulamentação do uso da IA, ela é importantíssima, sim. considerando aí o alcance que nós já estamos tendo, né. Nossa, total, meu. Então, ó, vamos ficar ligado nisso daí também. E bem, na sua opinião, quais são os maiores desafios para tornar a inteligência artificial acessível e útil, aí voltando no assunto, para combater as desigualdades sociais? Aí não só na questão da desigualdade, né, racial, mas das desigualdades sociais. Isso. É, porque quando a gente pensa na palavra desigualdade, né, primeiro vem a questão de raça, de gênero, Gênero. de identidade, enfim. E nós temos uma questão muito grande aqui, entendo que em São Paulo e no Brasil como um todo, que é justamente a desigualdade social. E aí essa implica, numa dificuldade de compreensão mesmo, de estruturação lógica, de escrita, de fala. E aí quando as pessoas têm essa dificuldade, o acesso especialmente a serviços públicos, ou enfim, serviços diversos, ele se torna mais difícil e essa pessoa fica meio que, excluída aí da sociedade, nossa grande roda. O que eu entendo que a IA poderia colaborar? É promover essa interação entre as pessoas e o acesso aos serviços. E cada vez mais, quando a gente vai olhar para os serviços, sejam eles públicos ou mesmo de serviço de compra, né? Enfim, a gente está falando aí de tecnologia. E aí, quem também não tem esse letramento digital, já tem essa exclusão social pelos diversos pontos aqui elencados, e mais o não letramento, digital, e aí fica mais difícil. Então a IA, eu penso como um elo aí do humano com a interação, na interação com as máquinas, né. Então uma forma da gente poder, diminuir, né, essa desigualdade, seria estabelecer uma comunicação mais simples, o uso Hum. da linguagem simples. E aí nós estamos falando de comunicação mesmo, né, você ser mais direto, mais objetivo, e também tem técnicas de IA para que você consiga, transformar, conteúdos, de repente, numa linguagem mais simplificada. A utilização dos próprios, chatbots que a gente tem visto, eles têm também trazido essa proximidade. Claro que às vezes precisa de mais treinamento, que às vezes a gente vê, fica lá perdidinho, Sim. enfim, mas acho que explorando essas possibilidades que nós temos já de recursos de IA, a gente consegue trazer esse cidadão que está, mais à margem aí das ofertas de serviços, para dentro da sociedade e promover uma IA mais inclusiva, né, que o objetivo da linguagem simples é isso, é transformar a comunicação em algo direto, objetivo, simplificado e inclusivo. Então a ideia é que ninguém fique para trás. E a IA pode promover com os recursos que ela tem, essa Isso é inclusão. muito interessante, porque quando a gente fala de inteligência artificial, a gente fala: "Ai, tá em tudo, tá todo mundo falando tal", mas existe uma parcela da população que não nem sabe o que é, na no de fato, né, assim, nunca teve um contato, assim. Então já é legal a gente deixar isso assim, isso, eu foi o que eu essa reflexão que eu fiz agora. E o negócio da linguagem simples, nossa, é fantástico, né, porque muito do que eu estudo sobre diversidade e tal, sempre fala isso, né, não adianta o cara colocar lá um
um recado para a população e colocar numa linguagem que ninguém vai entender o que está escrito ali, Justamente, quando vem né. com o juridiquês, que as Aí você pessoas gostam de pô, brincar. até coisas às vezes eu olho e falo: Que tá falando que eu não tô entendendo, né". Então Exatamente. é muito legal, né, então a gente usar a inteligência artificial para também, deixar as pessoas mais próximas, eu achei isso muito interessante. E aí a pessoa que tá escrevendo aquele texto não precisa nem ter o trabalho, né, que ela vai colocar Exato. ali e o sei lá, o chat, sei lá o que, já vai dar o texto para ela, né. Exatamente, aí também que a gente fala, né, quando a pessoa precisa fazer algum ponto de acesso ou manifestar alguma insatisfação. De repente, ela não tem aquela habilidade para escrita. E a gente Boa. pode utilizar o IA para transformar essa verbalização da pessoa num texto. E ainda assim, você pode fazer análise de sentimento para pontuar esse texto. Então, ele pode chegar de uma forma muito mais objetiva a quem de direito, né, a quem vá resolver essa questão da pessoa, do que se fosse a pessoa tentando ali redigir alguma coisa. Que aí Fica ficaria aquela coisa enrolada, não estava objetivo, não conseguiu direto ao ponto e até a pessoa que recebeu não entendeu direito qual que era a informação, né. exatamente. Então, assim, tem muitos pequenos pontos que dá para ir atingir as pessoas e que a gente ainda tem um campo aí enorme de exploração. Então, tem bastante coisa para ser feita aí de iniciativas de IA. É muito legal, né, esse bate-papo, porque começa a abrir a cabeça para a quantidade de coisas, de mundos novos, né, de facilidades também que isso vai trazer para as pessoas. Muito legal, Vi. Tô Ai, que bom. adorando o nosso papo. Vamos lá. Eu queria também saber se você poderia dar alguns exemplos práticos de como a inteligência artificial está sendo usada. Bom, você já falou um pouco disso, mas aí na questão da desigualdade social, racial, de gênero, já Uhum. tem algo que está acontecendo, que já estão fazendo? Como é que tá isso daí? Tem bastante coisa legal. E aí eu queria trazer aqui mais para o âmbito da prefeitura, né. Tem pessoas com mais propriedade para falar disso, mas são 2 iniciativas, assim, que me chamaram bastante atenção. Uma é o Lab 011, que ele está sendo capitaneado pelo pessoal da Secretaria de Gestão, e lá é legal que a iniciativa, assim, o objetivo principal é promover, a integração, né, a aproximação entre a gestão pública e as pessoas, e entre mesmo os servidores públicos, justamente utilizando essa linguagem mais simples que a gente falou. Então eu sei que eles têm algumas, rodas de conversa, algumas iniciativas lá internas, justamente para essa promoção, que não necessariamente utilizem a tecnologia, mas podem utilizar também a tecnologia. E aí a gente pode falar de produção de documentos, né, porque às vezes até mesmo o servidor pode não estar muito claro para ele exatamente o fluxo das informações. Então essa iniciativa do Lab 011 justamente é isso, para tentar facilitar o entendimento de todos ali do fluxo de informações e de como é que Mas funcionam os é serviços. uma inteligência artificial esse lab aí, não? Também pode Também pode utilizar, utilizar. né, Tá. as iniciativas até onde eu acompanhei, elas ainda estavam na parte de discussão, mas a inteligência artificial seria mais uma utilização, porque o grande foco acaba sendo a comunicação, né, e a Uhum. gente, quando a gente tem o foco em melhorar essas conversas, em melhorar essas interações, aí a gente vai olhando para fora, para as outras possibilidades que nós temos para aplicar essa melhora nas comunicações. E aí também, puxando a sardinha aqui para o nosso lado da Prodam, o pessoal lá da GAD, que é a parte que cuida de inovação, eles têm a linha Pronto, que oferecem produtos que eu acho, assim, fantásticos, né, que eles têm o Reconhece Aí, Documenta Aí e Conversa Aí, se não me engano, são os 3 principais. O Reconhece, ele tem uma função aí, né, uma classificação minha, um uma ideia minha, uma importância social muito grande, porque a ideia é que ele consiga fazer reconhecimento de documentos e já preencher um formulário, por exemplo, para um Nossa. cidadão. E aí nessa conversa com o pessoal lá do Instituto Etos, na conferência, teve um pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Humano, né, Desenvolvimento Social, me perdoem que eu não recordo mais a sigla da nossa secretaria que cuida do desenvolvimento humano, me procurou justamente para isso, né, da importância quando eles vão oferecer algum tipo de serviço assistencial, de já ter esse formulário preenchido de forma, com o mínimo de erro, assim, possível, né. Então se a gente faz o scan ali do documento,
o índice de erro do preenchimento do formulário, ele praticamente se anula. Então tem uma função social aí, né, Total, porque total. É você acaba incrível. auxiliando bastante o cidadão. Eles também têm um outro produto, né, que seria o documento, que é justamente gerar esse tipo de documentação trivial que a gente acaba fazendo, como relatórios, termos de referência, de uma forma mais rápida, e pode utilizar também uma linguagem mais simplificada. Então, auxilia bastante aí. E tem também o Conversa, que é a parte de chatbot, que aí eles utilizam a base de conhecimento que é ofertada aí pelo cliente e que também é uma forma da gente reduzir essa desigualdade, né, aproximar mais as pessoas e oferecer um serviço muito legal. Então acho que a Prodan tá investindo bastante aí. Tá de parabéns, hein? Nossa, achei muito interessante esse negócio dos documentos, porque realmente, né, às vezes a pessoa tem uma dificuldade, né, de colocar os dados dela de forma correta, e isso pode acarretar em vários problemas depois, né? Porque aí, sei lá, vai alguma coisa errada, um nome, E sei lá, né? E aí isso, putz, depois pra consertar fica mais difícil, né? exatamente, e todo o tempo que você vai perdendo nesse fluxo, né, errado. "Ah, não, não era bem isso, Volta, chama de tá. novo, e é fila e não sei o quê". Então, quanto mais a IA, enfim, e os serviços estiverem aí para colaborar com as pessoas, muito melhor para todos, né, nos processos internos e também para a população como um todo. É, e também o que você falou, né? Também dá uma ajeitada, assim, de a coisa ser mais dinâmica, mais rápida, né? Não perde tanto tempo com coisas burocráticas, vai e volta, vai e volta. Isso é muito interessante, porque, né, as coisas às vezes são travadas, não só em São Paulo, mas eu acredito que no Brasil inteiro. Sim, sim. Mas, São Paulo, também ainda voltando para a experiência da conferência, algumas pessoas ficaram bem admiradas com as experiências que nós temos tido aqui em São Paulo. Então, eu acho que essa vanguarda de São Paulo, ela é muito importante aí, até para ajudar outras cidades, né, também nesse desenvolvimento. É, considerando que São Paulo é a maior cidade, né, do país, da Uhum, América Latina, é importante que a gente também tenha essas novas tecnologias justamente para levar para outros lugares e servir de exemplo, muito legal. uhum. Vi, muito obrigada por todo esse bate-papo. Eu acho que eh, faz. Nossa, tô aqui com a minha cabeça fritando, de pensando em possibilidades, né? Eu não sou da área de TI, mas a inteligência artificial é uma coisa que ganhou meu coração nesses últimos tempos, porque a gente começa a usar para facilitar o dia a dia, né? E eu nem imaginava do quanto isso podia ser importante para essas questões, né? De combate às desigualdades, não só racial, mas de outras coisas, de aproximar mais as pessoas através da comunicação, como você falou. Eu achei tudo assim muito, muito legal. Espero que o pessoal que esteja nos vendo, nos assistindo também, deixem comentários, perguntas, né, pra gente depois bater esse papo com vocês também aí nas redes sociais. Então, gente, se vocês gostam desse tema, tecnologia, manda para seus amigos, compartilha, é um assunto muito legal. Eh e queria deixar aí, se você quiser deixar algum recado para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, agora é com você. Então, agradecer a audiência até aqui. Obrigada, Aline. Obrigada a toda a equipe que possibilitou aqui essa edição do Prodancast. E deixar o recadinho, né? Defendam a IA com uso muito responsável, muito ético. Tem muito campo para estudo, tem diversas iniciativas aí que promovem a discussão da IA, alguns institutos também que reforçam a importância da inclusão de pessoas mais excluídas, então mulheres na IA. Posso também trazer depois, para vocês, a gente pode conversar sobre isso depois. Então, o reforço para fazer parte das iniciativas de IA, fica aqui o meu registro, né. Façam parte, contribuam, a gente só tem a ganhar como sociedade, então vale a pena. É isso aí, pessoal, muito obrigada, Vi, de novo. E obrigada para vocês que ficaram até o final, assistindo esse programa maravilhoso. Já curte, já compartilha, manda pro pessoal e não deixem de assistir os próximos episódios do Prodiversa, que a gente sempre traz temas de diversidade, equidade e inclusão. É isso aí, um beijo e até a próxima.